A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós estamos no 24º dia da campanha de Salmos e convido você a fazê-la. No meu canal do YouTube estão disponíveis todos os demais dias da campanha. É só você entrar, Pastora Ellen Cristina de Paula, e você encontrará os dias da campanha e outros vídeos com palavra de Deus simplificada para a sua vida. Então eu já peço a você que ative o sininho das notificações, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Assim você estará me ajudando a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então a campanha é em tela preta para que você possa absolvê-la meditando e não se distrair com alguma imagem. Vamos seguir então na leitura da palavra e no final nós vamos orar. Vamos então na leitura do Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez-se vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a sua talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria.
Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Ele lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todos os seus pais. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar à noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrando de sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Salmo 106. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito
não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelo abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem o odiava, e os reuniu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, e o adoraram, o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizeram coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho, tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu o mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram cultos a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios.
e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que o odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou diante as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois desedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das terras e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze
e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhe as suas palavras e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomam navios descem os mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifique no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitasse. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva.
Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, disse Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar sobre Edom. Atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés aos nossos adversários. Senhor, nosso Pai querido, neste dia, Pai, queremos clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu livramento, Senhor. Nesses dias de festa, nesses dias, Pai, que infelizmente os nossos jovens se lançam, mergulham no mundo, em bebida, em drogas. Senhor, eu peço ao Senhor, sabemos, Pai, que no mundo espiritual existe uma grande batalha, Deus. Mas, Pai, o Senhor é poderoso. Não existe nenhuma batalha em que o Senhor entre e perca. Eu clamo ao Senhor, Pai, como uma mãe que clama pela filha, pelos filhos, como um pai que clama pelos seus filhos. Senhor, guarda os nossos filhos, os jovens das nossas cidades. Livre eles, Pai, de todo laço do inimigo, de todo acidente, espírito de morte cai por terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem eliminando, Deus, deste mundo, esta festa carnal, Pai. Vem eliminando da face da terra toda carne, Senhor Jesus, toda festa que é vaidade, toda festa, Senhor Deus, que é abominável aos teus olhos, que levam os jovens a se prostituírem, se drogarem, beberem, a falarem mentira para os seus pais, a se meterem em brigas. Meu Deus, meu Pai querido, vem jogando por terra, Senhor Deus, toda tradição maligna. Em nome de Jesus, nós consagramos a nossa cidade ao Senhor, Pai. A nossa cidade não é consagrada à maçonaria. A nossa cidade não é consagrada a ídolos. A nossa cidade, o nosso país e todo mundo é consagrado ao Senhor, porque o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe sobre a face da terra.
principalmente deu vida a nós, seus filhos. Então eu clamo ao sangue de Jesus, que o sangue de Jesus vai entrando nos lares, Deus, mesmo onde haja fortaleza, onde hajam cadeias, mesmo onde haja resistência contra a palavra do Senhor, Pai. Nada pode contra o Senhor, nada pode contra a tua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela está apta para discernir as intenções do coração. Ela está apta, Senhor Deus, para dividir, Pai, os nossos corpos, para nos separar, Deus, daquilo que é do mundo. Porque, Deus, para sermos separados para Ti, podemos, Pai, comparar 2 crianças que nascem coladas uma à outra. E nesta situação, Senhor Deus, é necessária uma intervenção cirúrgica. E em muitos dos casos, Deus, uma dessas vidas pode vir a falecer. Uma dessas vidas podem ter a carência de alguns dos órgãos ou ter os seus órgãos prejudicados. Mas, Pai, para essa arriscada cirurgia é necessário um médico hábil, um médico, Senhor Jesus, capacitado, que não teme, que não treme as mãos e que em suas mãos terá uma lâmina afiada. Assim, Jesus, eu comparo a vida daquele que está colado com o mundo. Ele não nasceu colado com o mundo. Ele aprendeu a amar o mundo e tudo que o mundo oferece. Vem fazendo, Deus, essa cirurgia. Vem removendo da vida dos nossos jovens, dos nossos parentes, tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus. Vai entrando agora dentro das casas, nestas festas, Deus, de carnaval. Quanta bebedeira, quanta discórdia, quantas traições, Deus. Meu Pai querido, nesta festa, Senhor Jesus, em que eles se entregam aos prazeres carnais. Cuida dos teus filhos, Deus, que a sua palavra diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha incomodar aqueles filhos do Senhor que estiverem, Senhor Deus, com os pés coçando para irem, Deus, sequer dar uma volta na rua para ver, Deus, esta festa carnal. Que eles, Pai, não tenham pés para sair de dentro de casa, para que não sejam contaminados com a comida do mundo, uma comida que o Senhor vomita. Em nome de Jesus, Deus, todo principado, toda potestade que age, Senhor, nas entradas, nas saídas, nas encruzilhadas das nossas cidades, Pai, vá, Senhor Deus, trabalhando e jogando por terra toda legião, espírito da morte, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Deus. Não aceitamos que as vidas sejam tragadas, Deus, pelos espíritos malignos. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais. Leva a cura, Pai. Salva, faz a cirurgia, Pai, na vida daquela pessoa. O que um médico já não pode fazer, só o Senhor pode, meu Pai. E o Senhor pode todas as coisas.
porque nada é impossível para ti e nada é impossível ao que crê. Em nome de Jesus, Deus, que neste período de carnaval, que quando os teus servos saírem de suas casas para irem até as igrejas, o teu tabernáculo, congregar, e ao voltarem para suas casas, que o Senhor nos proteja nas idas e vindas, na nossa frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo. Que estejamos, Pai, lavados no sangue de Jesus. Nos dê o discernimento, Senhor. Que os sonhos que o Senhor nos der, que o Senhor revele a nós, Pai, o significado. Porque às vezes, Senhor Deus, não conseguimos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Porque ainda somos meninos, estamos aprendendo a lidar com os dons e talentos e ministérios do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que não haja confusão na sua casa, espírito de contenda, espírito de Jezabel vai caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de fofoca, todo espírito da discórdia, todo espírito, Senhor Jesus, de grandeza, de vaidade, Senhor Deus, de rebeldia, cai por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fortalece o teu povo, Deus, porque o teu povo tem andado fraco. O teu povo, Senhor Deus, não abre a boca para dar um glória a Deus, para dar um aleluia, Jesus. Teu povo, Senhor Deus, está dentro da igreja, mas estão dormindo, Pai. Poucos, Pai, têm certeza da sua salvação. Tende misericórdia de nós, Senhor. Que a palavra que é ministrada dentro dos templos do Senhor possa achar morada no coração dos teus filhos. Que elas não passem só pelos nossos ouvidos, mas que elas achem morada dentro de nós. Porque se conhecermos a tua verdade, ela nos libertará. Se guardarmos a tua palavra no nosso coração, não pecaremos contra o Senhor. Então eu te peço, meu Pai, perdão pelos meus pecados, pelos pecados do meu esposo, da minha filha, do meu genro, dos jovens do meu ministério, das mulheres, dos homens, de todos, Pai. Peço ao Senhor perdão pelo pecado dos nossos parentes, da nossa família. Perdão pelo pecado, Senhor Deus, de toda a nação, Pai. Coloco todos em tuas mãos. Abre porta de emprego para aquele que está desesperado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai guardando, vai libertando. Em nome de Jesus, afasta, Senhor Deus, dos teus escolhidos o mal. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que nesses dias de carnaval são dias de densas trevas, de batalha espiritual, porque os demônios, Pai, não brincam. Mas existem aqueles, Deus, que não creem na sua existência. Não creem, Pai, que os demônios podem afligir as suas almas, atormentá-los, lançá-los no lamaçal do pecado e ainda afastá-los do Senhor. Da mesma forma, eu peço ao Senhor, meu Pai, envia legiões de anjos celestiais para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
e diremos do Senhor: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por mais este dia de campanha. Abençoe a vida de todas essas pessoas, Pai, que ouvirão essa campanha, que virão os outros vídeos, que possamos atrair as pessoas para a casa do Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um dia de campanha. Seja abençoado. Um abraço da pastora Ellen.